Olá, desejo que todos estejam bem, que tenham uma boa semana. Hoje estaremos dando início à leitura e reflexões do conteúdo do livro de nome Voltei. Este livro foi ditado pelo Espírito com o pseudônimo de Irmão Jacó e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, né? Então, iniciaremos a leitura a partir do texto que está na primeira orelha do livro, onde é relatada a biografia do autor do livro. Iniciaremos então pela biografia deste espírito quando encarnado. O autor espiritual adotou nesta obra o pseudônimo de Irmão Jacó. Chamava-se Frederico Figner. Nasceu em 2 de dezembro de 1866, na cidade de Milevisko, atual República Tcheca. Aos 16 anos, deixa sua pátria e migra para os Estados Unidos, passando depois pelo México, América Central e finalmente chega ao Brasil, onde ingressou no ramo de gravação de músicas em discos fonográficos e distribuição de máquinas de escrever. Após muitas lutas, tornou-se próspero negociante e adquiriu uma sólida estabilidade econômica, jamais se esquecendo dos necessitados a quem sempre abria as largas portas do seu coração. Vários acontecimentos o levaram ao espiritismo e já em 1903 se encontram vestígios de suas atividades na Federação Espírita Brasileira, que fica no Rio de Janeiro, né? Durante muitos anos, na sede da FEB, que fica na Avenida Passos, no centro do Rio de Janeiro, tomou ditados de receituário mediúnico e aplicou passes em numerosos doentes aos quais se dedicava com amor cristão. Foi tesoureiro, vice-presidente e membro do Conselho Fiscal da FEB, Federação Espírita Brasileira. De seu casamento com Dona Esther de Freitas Reis, em 1897, nasceram 6 filhos. Tornou-se um espírito modelar, exemplificando por seus atos a doutrina que divulgava pela palavra escrita e falada. Frederico Figner desencarnou em 9 de janeiro de 1947. Um ano após a sua desencarnação, retorna ao convívio dos irmãos de ideal e serviço, ditando esta obra ao médium Francisco Cândido Xavier. E agora nós vemos que na contracapa, deste livro há a biografia de Francisco Cândido Xavier, ele que psicografou este livro, como eu acabei de ler, né? Então, vamos aqui, é sempre bom recordar a biografia dele, né? É pequena, né? Aqui, mas a vida do Chico Xavier tem muitas coisas, né? Então, Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910, onde residiu até dezembro de 1958, quando se transferiu para Uberaba, em Minas Gerais. Médium de atividade ininterrupta, tornou-se reconhecido como o mais expressivo trabalhador da seara espírita nos campos da atividade mediúnica, assim como na assistência e promoção social e espiritual do ser humano. Sua produção psicográfica ultrapassou a 400 títulos, dos quais 88 publicados pela Federação Espírita Brasileira. Pelas suas nobres realizações, recebeu inúmeras homenagens, tanto do povo como dos órgãos públicos, tendo sido eleito em 2000 o Mineiro do século XX, em pesquisa realizada junto à população do estado de Minas Gerais. Desencarnou em Uberaba, Minas Gerais, a 30 de junho de 2002, deixando a todos uma vida exemplar de amor e ao próximo. E agora vamos ler sobre a contracapa, o que há na contracapa, onde há colocações sobre o conteúdo do livro Voltei. Há vida depois da morte? Se a vida continua, para onde vai o espírito que sobrevive à morte? Será mais fácil ao espírita enfrentar a situação além do túmulo? Conheça as respostas
nesta obra de conteúdo revelador. O autor espiritual retorna do mundo maior pela psicografia de Francisco Cândido Xavier para nos esclarecer sobre assuntos interessantes tais como, desligamento do corpo físico, retorno ao mundo espiritual, encontro com os amigos, dificuldade de intercâmbio mediúnico, reajustamento à nova vida. Irmão Jacob alerta-nos quanto à necessidade do autoaprimoramento, objetivando o nosso feliz retorno ao mundo espiritual. A primeira publicação deste livro foi em 1949. E agora, então, vamos iniciar a apresentação do livro pelo próprio autor, né? E o título é A Luta Continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro, ou seja, depois do enterro. Então vemos nesse parágrafo que, apesar das descrições que lemos nos livros espíritas, sobre as condições do plano espiritual, ainda não temos uma noção exata do que sejam os diferentes ambientes, como o umbral, por exemplo. Não há só um exemplo de umbral, há diversidades. E assim, nos planos mais elevados espiritualmente, também tem suas características específicas. Continuando a leitura. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar, ou seja, desprezar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na Terra, respirará entre as criaturas e em seguida se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices, ou seja, quantos obstáculos a vencer, quantos enigmas a solucionar? Acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração, mas não foi bem assim. Então vemos que o Espírito nos faz pensar que nem sempre o que imaginamos corresponde à realidade dos planos espirituais. Se aqui, como encarnados, também imaginamos fatos que não se concretizam, pois não correspondem aos fatos reais, os diferentes ambientes no plano espiritual são muito diversificados. As colônias espirituais têm suas características próprias e os umbrais também têm suas diversidades. Inclusive, o nosso planeta Terra está entre algumas faixas do umbral. Quando desencarnamos, onde estaremos? Depende de nossas escolhas, nossas ações, nossos sentimentos e objetivos durante a encarnação. E também, quanto estamos no plano espiritual, trabalhamos ou não, nos preparamos, planejamos e temos ajuda para reencarnarmos e realizarmos as tarefas que nos propomos a cumprir em prol de nossa evolução. Ou seja,
encarnados, nós nos preparamos para desencarnar e viver bem no plano espiritual ou não. E quando estamos desencarnados, também planejamos como viveremos na encarnação. Continuando a leitura. No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia, e quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender, e, se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos então filhos da turba distraída, companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir, aí dentro, um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Está falando do nosso interior, né? Meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para você, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Falo-lhes hoje com experiência mais dilatada. Então agora eu vou fazer um comentário, né? O Espírito nos faz pensar que nem sempre o que imaginamos corresponde à realidade do plano espiritual. Se aqui, como encarnados, também imaginamos fatos que não se concretizam, pois não correspondem à realidade. Os diferentes ambientes no plano espiritual são muito diversificados. As colônias espirituais têm suas características próprias e os umbrais também têm suas diversidades. Inclusive, o nosso planeta Terra está entre algumas faixas do umbral. Quando desencarnados, onde estaremos? Depende das nossas escolhas, das nossas ações, nossos sentimentos e objetivos enquanto encarnados, e também quando estamos no plano espiritual, trabalhamos, nos preparamos, planejamos e temos ajuda para reencarnarmos e realizarmos as tarefas que nos propomos a cumprir em prol de nossa evolução espiritual. Mas nem sempre cumprimos o que prometemos a nós mesmos em prol de nós mesmos. Só que evoluir e se comprometer a si mesmo inclui saber conviver com os outros e consigo mesmo. Vou ler mais um parágrafo. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. Guardem a certeza de que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. É código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. Então, vemos nesse parágrafo que comentar sabiamente os ensinos do nosso Salvador, dos ensinos que ele nos trouxe, né? Jesus Cristo não é suficiente para evoluirmos espiritualmente. Então, ou melhor dizendo, eu me enganei, né? No falar. Então, não é estar falando sabiamente sobre os ensinamentos de Jesus Cristo que nós vamos evoluir espiritualmente. O importante é a prática dos ensinamentos do Cristo, mas as reflexões que fazemos a respeito de nós mesmos e não de outros. Santo Agostinho nos aconselha a todas as noites refletirmos como vivenciamos o dia. O que realizamos a contento das leis divinas e o que não soubemos
não soubermos praticar a lei divina. A lei divina se manifesta em nossos pensamentos e atitudes, né? Então, repetir as belas palavras de Jesus Cristo não é suficiente para a nossa reforma íntima, né? Nós temos que praticar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Continuando aqui a leitura. Agradeço sensibilizado a colaboração de Emmanuel, de André Luiz, nos registros humildes de meu refazimento espiritual nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a entendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e o auxílio dentro de um novo caminho de trabalho e elevação, porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Pedro Leopoldo, ele assina, né? Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 19 de fevereiro de 1948. Irmão Jacob. Continuando a leitura. Na próxima semana, não é a leitura do livro, na próxima semana vamos iniciar a leitura do primeiro capítulo deste livro, cujo título é De Volta, o nome do capítulo, né? E para finalizar nossas reflexões de hoje, vejamos algumas questões do Livro dos Espíritos. São perguntas do primeiro capítulo do segundo livro, cujo título é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Essas questões estão na parte 2 deste capítulo, cujo capítulo é denominado Mundo Normal Primitivo. A questão 84, né, do Livro dos Espíritos, a pergunta é: os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? E a resposta é sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, que não estão incorporados, ou seja, não estão encarnados, né? A questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo material, é o principal na ordem das coisas? E a resposta é o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Questão 86. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? E a resposta é sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, existe uma interação entre encarnados e desencarnados. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? E a resposta é: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. No item 7 deste capítulo do Livro dos Espíritos, o título dele é, no capítulo 7, Progressão dos Espíritos. Então, nós vamos ver algumas questões, iniciando de número 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E a resposta é: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornam por sua vontade. Questão 123. É perguntada ao espírito: por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E a resposta é: como ousais pedir a Deus contado seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios?
Ele está perguntando, né? Pensais poder penetrar os seus desígnios, ou seja, os desígnios de Deus? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, vemos que Deus criou os seres vivos e deu a todos o livre-arbítrio para que façam suas escolhas e compreendam o que é o melhor, o que é, de fato, viver livremente. Viveremos eternamente. Deus nos criou para vivermos eternamente, portanto, ninguém pode se destruir fisicamente ou espiritualmente. Aquele que se suicida reencarnará novamente em outro corpo e viverá para sempre. Ou seja, aquele que se destrói o próprio corpo, né, ele não vai deixar de existir, porque ele tem o espírito, é isso que eu quis dizer. Assim preparamos-nos para o primeiro capítulo deste livro e veremos certas relações entre o mundo material e espiritual. O que vimos hoje foi o prefácio do livro Voltei. Que tenhamos todos uma boa semana.